Vamos chamar agora o senhor Marco Antônio Pellegrini, da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, Legislação para a Tecnologia Assistiva. Nosso tema jurídico. Bom dia, gente. Nossa, o café foi bom, todo mundo está forte ainda. Olha, quero agradecer o convite aqui à secretaria que foi feito, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência daqui do Estado de São Paulo. Quero trazer aqui a doutora Caria, a Brela, uma saudação muito especial que a doutora Lina Mara me encomendou que entregasse a vocês, do reconhecimento do trabalho e da importância dele. Eu vou falar aqui um pouco sobre como é que está organizado, né, a dispensação de produtos assistivos. Né, tecnologia assistiva é a área do conhecimento, né, o equipamento especificamente, o produto, chama-se produto assistivo. Vou falar um pouco disso, como é que está organizado, da história, um pouco de como é que isso vem acontecendo e do que é que a gente tem feito nesse caminho. Eu vou me basear num relatório que foi produzido em 2012 a partir de vários colaboradores pelo governo federal. Inclusive, a Secretaria contribuiu também a esse trabalho através da doutora Lina Mara. Então, vou me basear nesses dados, informações que foram publicados. O relatório é bastante extenso. Eu fiz um resumo bem pequeno disso, bem focado. Ele é bastante extenso e vocês, querendo, têm acesso a ele no site que eu vou informar aqui, porque é bastante interessante aí todos os detalhes. Deixa eu virar aqui para eu conseguir mais de lado aqui ou de costas. A gente vai conversando depois. Oi, pode avançar. Tá, o relatório é esse, do Centro de Gestões e Estudos Estratégicos. Tá? Pode avançar. Vou começar dizendo da classificação. Existe uma norma técnica, né, uma norma ISO para isso, que está virando uma ABNT, acho que está em publicação, nesse momento foi traduzida, e ela define as classes e o que são produtos assistivos. Ela é basicamente uma lista dos dispositivos todos organizados. Né? Essa lista vai servir muito à orientação, porque hoje o que a gente trata através de forma oficial, através da dispensação do SUS, está muito baseado numa lista que o SUS produziu aí, que está já há alguns anos, mas que não abrange a tudo que é necessário. Então, nessa norma de produtos assistivos, ela traz aqui uma série de classes, né, como vocês estão vendo. A classe que mais nos interessa, que nós conversamos antes aqui para poder formatar essa apresentação, é a classe 22, né, que trata de dispositivos, para poder escrever, usar o computador, telefonar, sinalizar e etc. É o que a gente mais usa aqui, né, no nosso caso. Podemos avançar? Ainda tem essas outras duas aqui, que tratam de outros equipamentos. Pode avançar. O SUS é o principal, é o Sistema Único de Saúde, e através dele é onde são dispensados os equipamentos. Quando a gente fala em dispensados, porque o equipamento não é nem doado e nem entregue. Ele tem que passar, necessariamente, por um atendimento de uma equipe multidisciplinar, que vai fazer o diagnóstico, a avaliação do que é necessário e vai entregar isso customizado e ao paciente vai ser ensinado como usar isso. Esse é o caminho ideal aí, é o mundo ideal, né? Sabemos que isso não acontece no Brasil todo, em todo lugar, mas esse deveria ser a forma. O SUS faz isso, quando a gente fala SUS, parece que existe um único órgão, né? E que isso é homogêneo, mas não é. Porque o SUS ele faz esse serviço através dos credenciados, né? E são vários entes diferentes aí. Prefeitura, organizações de serviço de saúde. Então,
isso não traz uniformidade na forma de execução do que deve acontecer. Deveria ter uma uniformidade, mas não tem. A gente sabe da dificuldade que encontram em vários lugares onde os equipamentos têm uma qualidade muito diferente, né? Uma cadeira de rodas entregue por um serviço, muitas vezes é muito diferente da entregue por outro. E um pouquinho mais perto, que aí eu me esforço menos. É muito diferente da entregue por outro serviço. Então, tem uma portaria de 2002 que diz como é que isso deve acontecer. Tá? Pode avançar. Aqui dá uma ideia do que é um número aí de 2007, mas que mostra um pouco a quantidade de materiais dispensados, 4,5 milhões. A verdade é que desses 4,5 milhões, a lista não inclui produtos de comunicação, esses produtos que a gente aqui tem foco. Então, aqui está mais ligado mesmo a órteses, próteses, cadeiras de rodas, equipamentos auxiliares, aí, muletas, bengalas, prótese auditiva. Não tem, aqui não compreende, não contempla aquilo que a gente precisa. Pode avançar. Um outro recurso que também entrega equipamentos é o INSS, mas aí só para os segurados, né, para aqueles que contribuem com o Instituto. E esses recursos é em quantidade muito menor do que o SUS entrega, né, e por forma de pregão, que é muito criticado aí pela baixa eficácia, porque quando é comprado por pregão, a customização não acontece. Então, o sujeito recebe alguma coisa e o abandono pode ter uma grande chance de acontecer, por conta dele não tá adequado ao uso daquela pessoa. Pode avançar aí. Inclusive, vocês percebem que as datas aí são relativamente novas, né? Recentes, porque essa organização, esse sistema, apesar de ser mais antigo, ele está mais regulamentado e mais ativo há muito pouco tempo, né? 2002 para frente. Aqui eu falo um pouco da desoneração. Então, para comprar esses equipamentos, o que é que existe, né? Existe isenção para importação, desde que não exista similar nacional. Existe isenção de ICMS para várias situações, para aquisição de automóvel, para aquisição de produtos também. Isso traz uma série de conflitos também, porque passa pela interpretação do fiscal. Então, dando um exemplo, a impressora Braille ela é isenta na importação. Uma empresa fez uma importação de impressoras de uma qualidade um pouco diferente daquela que o fiscal estava acostumado. Aí chegou aqui no momento do desembaraço da mercadoria, o fiscal viu um equipamento bem mais sofisticado, muito mais moderno, e fez uma avaliação de que aquele equipamento não deveria estar incluído na isenção. Tem nenhum outro fundamento, só subjetivo. Nós tivemos que fazer uma interferência no processo para que conseguisse valer a legislação. E, apesar da desoneração acontecer, a verdade é que o preço desses equipamentos eles se tornam mais caros com a importação e com a taxação. Mas a verdade é que ele já é caro pela baixa produção, pela origem de onde ele vem. Então, os equipamentos que são da Europa e Estados Unidos têm subsídio de governo, de seguradora, etc. E eles lá têm preços muito caros já. Chegam aqui, às vezes, muito mais caros, mas o processo, que é frete, armazenamento de alfândega, etc., mesmo sem imposto, ele se torna muito mais caro. Pode avançar. Uma outra barreira é que a Anvisa ela também tem uma participação nessa comercialização. Então, os produtos que deveriam estar
estar subordinados aí à vigilância sanitária seriam os serviços mais médicos, né? Mas a gente vê acontecer uma outra questão, e tem duas formas. Tem o registro e tem o cadastro somente, né? O registro tem que ter a avaliação do Inmetro, de vários certificadores, etc., para que ele possa estar regularizado a comercialização. Já outros produtos de menor risco, só um cadastramento, mas mesmo assim, quando chega para comercializar, eles acabam incluindo aí, tendo o termo que é para uso para a pessoa com deficiência, às vezes um teclado, um mouse, qualquer coisa tem que ter o carimbo da Anvisa. Essa é uma outra barreira que também encarece bastante para a gente. E a Anvisa ela não tem um olhar muito bom para esse nosso segmento. Ela tem muito foco na área médico-hospitalar e pouco foco nisso, né? Então, tem mais de 100 comitês técnicos, só um está relacionado à TA. Então, isso também causa um problema, porque os processos não andam, ficam lá parados, e isso também encarece aí a comercialização, fabricação e importação desses produtos. Pode avançar. Esse grupo que fez esse estudo desse relatório percebeu, entendeu, diagnosticou muito bem o mercado, as barreiras, as dificuldades, e apresentou um plano para que isso aconteça de uma forma melhor, para que os equipamentos de tecnologia assistiva sejam entregues, reconheceu isso, né, e todos os problemas, e criou aí uma sistemática para a fabricação, que é esse quadro. Pode avançar. Então, toda uma sistemática aí para produção e inovação nessa área, e distribuição, formação de profissionais, etc. Pode avançar aí. Bastante complexa e até boa aí o que eles apresentaram. Mas o que acontece na prática não é isso. A gente não tem visto isso sair do papel, né? Pode avançar. Então, assim, até que isso aconteça, o que é que a gente faz, né? Nós estamos precisando desse momento disso. Aqui em São Paulo, nós buscamos a inovação através de um grupo, de um fórum que a gente tem, que é o Fórum de Tecnologia e Inovação. Esse fórum teve vários desdobramentos já. Então, por exemplo, dentro da rede Luci Montoro, nós temos lá uma robótica de reabilitação que abreviou em bastante a fase de reabilitação física para algumas situações, para alguns quadros, e veio desse fórum que foi identificada e acabou se tornando realidade. Era uma pesquisa de universidade, porque dentro da universidade acontece muita pesquisa hoje. Tem vários equipamentos que foram concebidos, aí, protótipos, a partir, inclusive, de financiamento público, que é o principal aí, financiador disso, a PESP, FINEP, etc., mas que na prática acabam não acontecendo nas prateleiras, né? A gente não vê isso acontecer. Então, o esforço de fazer isso acontecer tem sido através disso. Então, um dos exemplos aqui, nós fizemos um convênio com a USP, através do Laboratório de Sistemas Integráveis, do LSI, buscando reproduzir um equipamento importado, que é uma cadeira como essa que eu uso, que permite o uso do computador através do joystick, usando uma tecnologia de Bluetooth, de operação de controles remotos, TV e etc. Qualquer equipamento que use controle remoto também é possível através disso, de acionamento de outros tipos de dispositivos e também todas as funções da cadeira, né? Só que isso é extremamente caro, então custa só eletrônica em torno de $5.000 na origem. Então, através desse investimento com a LSI, nós conseguimos, na primeira fase, chegar a um protótipo funcional, fazer a demonstração de viabilidade disso, conseguir ter
gerar uma referência de preço. A busca era por uma patente pública e por uma disseminação de conhecimento e a geração de um produto que pudesse chegar à lista SUS, né? Pode avançar. E ele está chegando hoje nessa situação a partir do momento em que o nosso convênio se encerrou, entregando aquilo que se propôs, que era o protótipo funcional, que era uma referência nisso, e a FINEP, quando lançou o edital de tecnologia assistiva, em 2011, uma empresa se interessou, que foi a Citymobile, aqui ó, a quarta aqui do quadro, e está finalizando isso, produtizando hoje em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis. Então, o aporte de recursos é uma parte da empresa e uma outra parte desses recursos, para tornar isso um produto, é da FINEP, né, e uma contrapartida também do LSI. Então, quando aconteceu esse lançamento desse edital, vocês estão vendo aí várias soluções aí que foram propostas nesse lançamento, né? São situações que a gente não pode perder para procurar avançar. Por quê? Porque é uma oportunidade de propor às universidades que a gente já tem conhecimento, que estão trabalhando, a forma de trabalhar nisso foi muito bem desenvolvida e favoreceu muito ao resultado, que teve a participação do usuário, teve a participação dos terapeutas que são envolvidos com isso, para poder chegar a um resultado. Então, é a oportunidade de envolver a universidade, provocá-la para que ela entre numa situação dessa e procure tornar a realidade aquilo que a gente precisa. Porque importar não é o melhor caminho. Além do preço, a distância ao fabricante também é importante na questão da manutenção disso, nos upgrades necessários, e tudo pós-venda aí acaba não acontecendo, né? Agora, a gente ter produtos nacionais seria muito mais interessante. O custo que isso tem em valor inicial é muito pequeno na maioria das tecnologias. Na maioria das tecnologias. O que é grande é o valor agregado. É toda essa cadeia de necessária, a logística, né? Para vender, além de fabricar, mas para vender, comercializar e para oferecer o suporte técnico. É isso que torna muito mais caro. Quando você pega um mouse aí comum, produzido aos milhões, né? Ele quebra, você joga fora e pega outro. Você nem conserta, custa aí R$10. Qualquer camelô tem. Quando você fala num mouse especial, num mouse específico, ele vai ser produzido numa quantidade muito menor. E essa quantidade muito menor é que torna ele muito caro. E se ele estiver inserido numa cadeia de distribuição convencional, da forma convencional, ele vai ser caro mesmo. Você vai ter a cadeia para manter um produto desse é a mesma de para manter um produto de maior fabricação. Só que ele acaba ficando muito mais caro, né? Pode avançar aí. Pode avançar. São os outros produtos que foram oferecidos nessa oportunidade. Pode avançar. Uma outra oportunidade de fazer com que aconteça esse atendimento, né, são através dos fundos. Estou dando um exemplo aqui do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Esse fundo ele é alimentado pelo Ministério Público e pelos juízes quando eles multam as empresas e etc. aí que provocam dano ao patrimônio público, né, meio ambiente e etc. Isso gera um fundo. Esse fundo aí há pouco tempo atrás foi de R$100 milhões, o primeiro edital que ele lançou. Então é oferecido um edital público para que as prefeituras, empresas públicas
e organizações da sociedade civil ofereçam projetos nos temas de meio ambiente, patrimônio histórico, etc. Entre esses temas, também a atenção à pessoa com deficiência. E, a partir disso, você pode... foi oferecido um acesso de 3 milhões de reais aí para que acontecessem esses projetos. Os projetos que nós oferecemos, que nós conseguimos, alguns dos que nós conseguimos contemplar, um diz respeito a bibliotecas, a equipar bibliotecas públicas com tecnologia assistiva. O outro diz respeito ao Memorial da Inclusão, que é uma referência no registro da luta das pessoas com deficiência e em direitos, né? Então, para visitação e etc., para capacitação. Um outro aí foi o sistema acessível, tem um outro que é de capacitação na questão do braille e dos direitos dos cegos. Teve um da Abdim em especial, que eu vou comentar aqui, porque esse da Abdim, fui eu até que comentei um pouco lá. Uma pena que ele não aconteceu, porque aí a Abdim foi absorvida pela ACD no meio do processo, e a ACD não teve interesse em dar continuidade, porque era uma situação um pouco semelhante a que a Abrela e outras instituições desse tipo enfrentam, que é a necessidade de ter equipamentos diferenciados, que não são cobertos pela lista do SUS, e que eles também, muitas vezes, são usados por pouco tempo, pelo avanço, né, da doença, pelo avanço da qualidade de vida do sujeito, ele acaba tendo um uso um pouco, por pouco tempo, muitas vezes. Então, nesse projeto com a Abdim, nós conseguimos criar um sistema em que esses equipamentos pertenciam à associação e seriam oferecidos e geridos pela associação e oferecidos aos usuários e customizados. Então, eles tinham uma série de acessórios a serem acrescentados para ir adaptando isso com rapidez, com o suporte do fabricante, e ia servir a essa velocidade que acontece, né, na modificação do quadro da pessoa por um longo tempo, e ia ficar em posse da associação, sobre a posse da associação, né, mas ao uso do usuário. Uma pena que ele não aconteceu por conta da dissolução aí da Abdim, mas era um processo bem interessante que poderia ter sido muito bom aí para um teste muito bom para essa situação, né? Pode avançar aí. Eu diria o seguinte, que estou até trazendo uma provocação um pouco aqui. Deixa eu ver. Estou até trazendo uma provocação aqui no final, porque eu tenho uma convicção, é a convicção também da secretaria, da secretária, que esses equipamentos, por ter os mais diversos preços e custos, que podem ser caros ou não, independentemente disso, eles devem ser responsabilidade de governo. A gente deve conseguir entregar esses equipamentos. Esse é o objetivo que a gente tem que perseguir. Que a gente... Opa, você está pegando meu joystick. Não fui eu que queria te atropelar, não. Você se auto-atropelou. Então, é uma responsabilidade de governo, é uma responsabilidade que está prevista na Constituição, que está prevista em várias situações, que muito interessantemente eu coloquei aqui, vocês conhecem aí, muitos conhecem a história da Laís Souza, né, aquela atleta que se acidentou recentemente, acabou tendo aí o pescoço quebrado e chegou numa situação também de tetraplegia. E para ela foi oferecido esse recurso, que é o teto do que o INSS paga aos segurados, né? E o muito interessante disso é que a justificativa que foi aceita, foi votada e foi aceita, é que esse recurso ela está recebendo já,
por conta da condição física dela. Né? Vocês estão vendo a justificativa. Vocês podem acessar no site do Congresso, tem a tramitação da lei. A lei é bem pequena, não diz isso, mas a justificativa dela diz isso. Que era pela condição dela, pela condição de tetraplegia. Né? Que então ela deveria receber, e são 4 mil e tantos reais, 5 mil reais quase. Acho que hoje são 5 mil já com o ajuste do salário mínimo. Né? É bem diferente do que é oferecido ao restante da população que tem deficiência, que tem as mesmas condições e que só é oferecido o BPC ou coisa parecida, que é um salário mínimo, né? Não é o teto do DDD. Então eu acho que essa provocação é suficiente para a gente perceber como se tem consciência, como o Congresso tem consciência disso, e que falta enfrentar, falta fazer opção para a gente oferecer uma modificação nesse cenário e conseguir atender as pessoas. Né? Isso eu acho que em nenhum momento nós podemos nos afastar desse objetivo, porque a desoneração fiscal, porque as outras formas como a gente até buscou enfrentar são medidas, vamos dizer assim, imediatas, que podem acontecer, mas o que a gente não deve se afastar é de que isso é uma obrigação de governo e que esse é um recurso que existe no país. A gente está assistindo o tempo todo aí os gastos com todo tipo de evento nesse país, Copa, Olimpíada e tantas outras coisas aí. Então o país tem recurso, sim. Não se enganem, né? Eu acho que é uma questão de mudança de postura, mudança de foco. Do mesmo jeito que antes a lista do SUS não existia, né? Passou a existir de 2000 para cá aí alguma regulamentação. O grupo de governo mesmo, foi esse relatório que eu inicialmente apresentei aí um pequeno resumo, mostra que o reconhecimento de um grupo que trabalhou para o governo de que a problemática existe, é importante, tem várias falhas nessa distribuição hoje, como ela acontece, e que isso pode e deve acontecer diferente. É isso que a gente vem perseguindo o tempo todo dentro do governo do Estado de São Paulo. Né? O sistema que a gente montou, e a rede Lúcia Montoro, que está mais focado na deficiência física, ela entrega hoje equipamentos muito melhores do que acontecia há poucos anos atrás. Né? Próteses de qualidade, da Otoboc, etc., e outros fabricantes de qualidade, cadeiras de rodas hoje, também motorizadas, estão sendo entregues, também de muito boa qualidade. Então, existe sim a possibilidade, existe capacidade, tem que haver a capacitação dos profissionais, tem que acontecer toda uma cadeia, né, de providências serem tomadas e que estão identificadas. Né, que a gente deve continuar perseguindo isso. E também, quando eu apresento aqui um pouco essa justificativa da lei que possibilitou a Laís receber esse recurso, também isso, acho que a questão, o custo da deficiência, que está bem amparado na legislação aí, tanto na convenção, quanto agora no estatuto aí aprovado, e em outras que já existiam, também, né, o benefício para quem tem deficiência e precisa e não deve ser baseado nessa renda que é praticamente que é de sobrevivência, né, que é o BPC hoje, né, meio salário mínimo por cabeça numa família. Então é um outro alinhamento. A gente precisa, se o país assinou a legislação, assumir esse compromisso, ele tem que cumprir. Esse benefício é bem diferente, ele tem que ser encarado como uma equiparação de oportunidade. Então, o sujeito que conseguir receber um benefício que garanta a ele um mínimo de condição de sobrevivência, ele vai ter condição de ser produtivo, de oferecer, de usufruir da vida, né? Então, esse benefício tem que ser equiparado, de fato, àquilo que a gente já reconheceu que é uma necessidade.
Nós não podemos nos afastar disso. Essa conclusão e é essa provocação que eu deixo para vocês. Nós precisamos acreditar um pouco que é possível mudar e continuar insistindo nisso e não aceitar essa justificativa do custo, da despesa de etc. Né? O imposto é caro, a arrecadação é alta, precisa haver menos desperdício e mais foco naquilo que é de fato necessário. Era isso, gente. Obrigado, bom congresso. Parabéns pela sua apresentação.